Quando nós mergulhamos nas descrições da experiência da paixão obsessiva, uma coisa fica bem clara. Não se detecta nenhuma diferença fundamental com base no gênero. A gente vê que a absorção, aquele anseio por reciprocidade e a dor do desespero, tudo isso é universal. As distinções que por acaso aparecem são bem melhor explicadas por papéis sociais e pela sexualidade, e não pela experiência central em si. E de fato, essa constatação, que parece tão simples, é na verdade o ponto de partida para toda essa análise. A única variável de gênero que se manteve consistente ao longo da pesquisa não foi a de quem sente a paixão, mas sim a orientação desse desejo, ou seja, o gênero da pessoa que se torna o objeto dessa paixão. Nesse contexto, é fundamental estabelecer que a experiência subjetiva da limerência, na sua essência, transcende o gênero. Homens e mulheres, eles descrevem exatamente o mesmo turbilhão de emoções, a mesma fixação mental. E, consequentemente, as variações que a gente observa no comportamento não nascem da paixão em si, mas sim das lentes culturais através das quais nós a interpretamos e também das distintas manifestações da sexualidade. A experiência primária, aquela central, ela permanece intacta, uniforme. Ao aprofundar essa dimensão, o fator que se mostra determinante não é o gênero de quem sente, mas sim o gênero de quem é desejado. E esse critério, veja bem, é mais rigoroso para a limerência do que para a própria prática sexual. O relato de um dos entrevistados, Gary, ilustra essa distinção de uma forma muito precisa. Ele se identifica como bissexual com base na sua atividade sexual, claro, mas a sua capacidade de sentir essa paixão limerente é estritamente orientada para um único gênero. E esse aspecto revela uma coisa muito interessante, que, embora o comportamento sexual possa ser flexível, a capacidade de desenvolver a paixão obsessiva parece estar ancorada em uma orientação de desejo muito mais fixa e, bem, definida. Considerando ainda essa questão, a gente passa das constantes universais para as variações estatísticas. E é importante notar que elas não refletem uma diferença essencial na experiência, mas sim o impacto de contextos sociais e ambientais distintos. E aqui é crucial distinguir o que chamamos de diferenças estatísticas de características biológicas universais. Elas são, na verdade, tendências de um grupo. Pense na média de altura ou de renda. Sempre vão existir exceções e sobreposições. Sobre essa perspectiva, a frequência com que a limerência acontece pode ser, em parte, um artefato das oportunidades que surgem. A exposição contínua a potenciais objetos de desejo no ambiente de trabalho, por exemplo, pode criar uma disparidade estatística se a gente comparar com um ambiente doméstico mais isolado. O caso de Gwen, que viveu anos numa fazenda isolada, demonstra isso de forma empírica. A ausência de estímulos, ou seja, a falta de pessoas em seu círculo de interesse, pode efetivamente suprimir o surgimento da limerência. E, paralelamente, a experiência de Lucille introduz um outro fator social: os padrões culturais de atratividade. A esperança de reciprocidade, que a gente sabe que é um componente essencial da limerência, pode ser diretamente afetada por esses padrões. Ao examinar isso mais detidamente, o fim abrupto da paixão de Lucille não foi uma decisão racional. Foi uma consequência direta da aniquilação da esperança. A percepção de que ela não se encaixava mais no ideal de atratividade que ela imaginava que seu objeto de desejo tinha, isso simplesmente extinguiu a chama da limerência. Esse elemento nos conduz a uma análise de como o estado interno da limerência se manifesta externamente. Indivíduos apaixonados, com frequência, intensificam comportamentos que são associados aos papéis de gênero mais tradicionais. Mildred, por exemplo, uma mulher de negócios, independente, bem-sucedida, ela relata uma transformação no seu comportamento. Ao se apaixonar, ela passou a adotar uma persona mais passiva, mais tradicionalmente feminina, chegando a suprimir sua própria competência. Analisando esse viés, o comportamento de Mildred pode ser interpretado como uma estratégia inconsciente. É uma espécie de performance, destinada a se alinhar com o que ela fantasiava ser o ideal de feminilidade para Gregory, numa tentativa, claro, de maximizar o seu apelo. Agora nós avançamos para um paradoxo que é central nos dados. Existe uma discrepância bem notável entre os resultados obtidos em entrevistas qualitativas e aqueles de questionários padronizados, e isso acaba gerando conclusões que, à primeira vista, parecem contraditórias. A questão que se impõe é: como? Como conciliar isso? Por que dois métodos de coleta de dados diferentes produzem resultados tão divergentes sobre as diferenças de gênero no amor, se a experiência central, como vimos, parece ser a mesma? A reconciliação, na verdade, reside na distinção
entre a experiência interna e a expressão que é socialmente condicionada. As entrevistas, elas acessam a vivência fenomenológica da paixão, que é uniforme. Os questionários, por outro lado, capturam atitudes e crenças culturais sobre amor e sexo. E é aí que as diferenças de socialização se tornam evidentes. Esse gráfico aqui ilustra perfeitamente essa clivagem cultural. Veja, 2/3 das mulheres na amostra associam fortemente o prazer sexual ao estado de paixão. Em contraste, apenas 1/5 dos homens faz essa mesma associação. Isso não é uma diferença na experiência da limerência, mas sim na construção cultural da sexualidade. A síntese de todos esses pontos nos leva então a uma conclusão sobre a natureza fundamental da própria paixão obsessiva. A uniformidade da experiência limerente, que persiste apesar das fortes e divergentes pressões culturais e das diferentes socializações sobre amor e sexo, demonstra que se trata de uma reação humana primária, muito poderosa e que tem uma certa imunidade à influência externa. E essa imunidade se manifesta na sua tenacidade, no seu caráter involuntário e principalmente na sua notável resistência à lógica ou à persuasão. Uma vez que ela se instala, a limerência segue o seu curso, muitas vezes à revelia da vontade do próprio indivíduo. Assim, a paixão obsessiva emerge como uma força fundamental e duradoura na experiência humana. Ela é capaz de redefinir prioridades, de se sobrepor ao bem-estar pessoal, demonstrando um poder intrínseco que não se atenua com o tempo, nem se distingue significativamente entre os gêneros. A orientação da atração romântica é, sem dúvida, um dos grandes mistérios que a ciência ainda busca desvendar. Porque, afinal, algumas pessoas se apaixonam de forma obsessiva por indivíduos do mesmo sexo, enquanto outras não. Essa questão, ela nos leva a um território que é ao mesmo tempo complexo e fascinante. E quando a gente investiga esse tema, começam a surgir padrões que desafiam muito do que a gente pensa que sabe sobre atração e identidade. A análise de Dorothy Tenov, em particular, nos oferece uma perspectiva tão inovadora que realmente merece ser explorada com mais calma, mais a fundo. Bom, quando analisamos a fundo, a escolha de um parceiro é claramente influenciada por vários fatores. Coisas como semelhanças étnicas, raciais, socioeconômicas, idade e atratividade física também são cruciais e muitas vezes são ditadas pela cultura. Só que, em meio a tantas variáveis, o gênero do objeto de desejo, esse parece se destacar como o critério mais inflexível de todos. Essa rigidez toda acaba levantando uma questão fundamental. Se tantos outros critérios são flexíveis, o que é que realmente define a orientação de alguém? A pesquisa de Tenov sugere que a resposta talvez não esteja onde a gente costuma procurar. Ela desloca o foco do ato sexual em si para a própria natureza da paixão. E é exatamente aqui que Tenov introduz o seu conceito central. Ela propõe que muitos indivíduos homossexuais seriam, na verdade, mais bem descritos como homolimerentes. Essa mudança de termo altera completamente o foco da análise. A gente sai da sexualidade e entra na experiência da paixão obsessiva, que ela batizou de limerência. E essa definição ela é crucial. O que ela afirma é que o fator determinante não é com quem se tem relações sexuais, mas sim por quem se consegue desenvolver esse tipo de apego. Um apego que é intenso, involuntário e absolutamente avassalador. O relato de Sorena ilustra essa distinção de uma forma perfeita. Para ela, o sexo com homens era, nas palavras dela, tolerável, mas o valor real, a conexão profunda, isso só acontecia com uma mulher. Então, é a direção dessa conexão emocional e não a tolerância ao ato físico que acaba por definir a sua identidade. Para dar uma base sólida a essa tese, a pesquisa mergulha em uma série de relatos reais. A gente começa pelas experiências de homens cujas vidas foram profundamente moldadas por essa paixão direcionada a outros homens. O caso de Leon, por exemplo, mostra um conflito interno que é simplesmente devastador. Ele vivia uma oscilação constante entre desejo, culpa e humilhação. A experiência dele revela o quão avassaladora a limerência pode ser, mesmo quando não existe qualquer contato físico envolvido. Essa citação é fundamental porque ela expõe o centro emocional e não sexual da experiência dele. O que o Leon buscava era a reciprocidade afetiva, a conexão de um amor mútuo. Isso só reforça a tese de que a limerência vai muito além da simples atração física. A análise do relato do Leon traça uma linha muito clara. Ele conseguia ter e até gostar de sexo com mulheres, mas a sua capacidade de se apaixonar, essa
estava direcionada exclusivamente a homens. Essa separação entre o comportamento sexual e a capacidade de sentir limerência é um dos pilares da teoria. O caso de Charles adiciona mais uma camada a essa discussão. Para ele, o problema não eram os encontros sexuais casuais. Isso ele conseguia separar da sua vida. A crise de verdade vinha quando ele se envolvia emocionalmente, quando ele desenvolvia paixões que tornavam a sua vida simplesmente insustentável. Já a história de Mason exemplifica a natureza transformadora e, por vezes, até destrutiva da limerência. A sua trágica jornada de descoberta e perda mostra o poder que um único episódio de paixão obsessiva pode ter sobre o curso de uma vida inteira. E essa frase, ela captura a essência da reação limerente. O início é súbito, é involuntário, é total. Para o Mason, aquele momento não foi uma escolha. Foi uma revelação que redefiniu quem ele era e deu início a uma cadeia de eventos com consequências profundas. A análise agora se volta para as experiências femininas, revelando como a homolimerência pode se manifestar em fases bem diferentes da vida e em contextos sociais distintos, muitas vezes de uma forma completamente inesperada. A história de Beck é impressionante. Mesmo dentro de um casamento que ela mesma descrevia como feliz, ela só foi experimentar a limerência pela primeira vez aos 35 anos, e foi por outra mulher. Isso sugere que essa capacidade pode ficar adormecida por muito tempo, até que o estímulo certo apareça. Por outro lado, a experiência de mulheres no movimento feminista reforça a diferença entre preferência social e direção romântica. Elas valorizavam profundamente a companhia e os laços com outras mulheres, mas a sua capacidade de se apaixonar continuava direcionada exclusivamente aos homens. O relato de Wilma é uma prova poderosa da natureza aparentemente imutável da direção da paixão. Mesmo quando isso entra em conflito direto com ideais políticos ou preferências sociais, a capacidade de se apaixonar obsessivamente parece seguir um caminho fixo, involuntário. Pois bem, ao juntar as evidências de todos esses casos, a pesquisa chega a uma conclusão realmente impactante sobre a natureza da orientação. E este é um dos achados mais surpreendentes do estudo. Embora o comportamento sexual pudesse ser bissexual, a capacidade de sentir essa paixão obsessiva parecia ser exclusiva para um gênero. Nenhum entrevistado sequer relatou ter sentido limerência por homens e também por mulheres. Essa declaração forte, que foi repetida por vários participantes, funciona como o ponto alto do argumento da pesquisa. Ela resume o sentimento central dos entrevistados. A identidade não é definida pelo comportamento, mas sim pela direção inescapável da paixão. A conclusão final, portanto, consolida a tese de T9. Ela sugere que talvez a gente precise repensar como entendemos a orientação. Ao focar na direção da paixão obsessiva, a análise revela uma estrutura muito mais profunda e consistente que parece governar a própria experiência do amor romântico. Ao longo dos séculos, a literatura sobre o amor revela um paradoxo bastante recorrente, uma misoginia profunda que permeia textos onde a mulher é não só o tema central, mas também, muitas vezes, responsabilizada pela própria experiência amorosa. Essa análise vai mergulhar na obra de Dorothy Tanoff, justamente para tentar desvendar a conexão entre essa misoginia histórica e um medo masculino da paixão avassaladora. Para a gente conseguir decifrar esse paradoxo, nosso percurso aqui vai começar com a dinâmica de poder que o objeto amado exerce. Depois, vamos voltar um pouco no tempo, lá para sociedades pré-patriarcais, para conseguir contextualizar a demonização do feminino que veio em seguida. A partir daí, a gente examina como a literatura refletiu essa mudança toda, culminando na formulação de uma hipótese psicológica que vai conectar todos esses pontos. Então, tudo começa com uma dinâmica de poder. É que quando alguém se apaixona de forma obsessiva, a pessoa amada ganha um poder imenso, quase assustador, sobre o estado emocional de quem ama. E é justamente esse desequilíbrio que está no centro de todo o conflito. O escritor Julius Lester soube capturar essa angústia de uma forma perfeita. Essa frase dele resume bem a sensação de vulnerabilidade total, sabe? Aquele sentimento de entregar o controle da própria felicidade para outra pessoa. Essa percepção do poder que é cedido ao objeto de afeto é a dinâmica fundamental que a gente vai analisar a partir de agora. Isso nos leva à grande questão: por que tantos textos da filosofia à literatura acabam culpando a mulher pela experiência do amor? Para responder isso, a gente precisa mergulhar fundo na história para entender como a paixão, o gênero e a culpa acabaram se entrelaçando com o passar do tempo. E para entender a origem desse fenômeno, é preciso voltar muito no tempo.
E é para uma época em que as estruturas sociais eram completamente diferentes. Estruturas que, aliás, foram sistematicamente apagadas da história. As evidências mostram que, por milênios, existiram civilizações onde a linhagem era contada a partir da mãe e deusas eram cultuadas. Só que essa ordem foi violentamente suprimida com a ascensão do patriarcado. Foi uma verdadeira guerra cultural que durou séculos e teve seu auge, um auge sangrento, em eventos como a Santa Inquisição. Neste contexto, a tese de Marilyn Stone é, para dizer o mínimo, chocante. A ascensão do patriarcado não teria sido uma evolução natural, mas sim uma campanha deliberada e brutal para apagar completamente a ordem social e religiosa que existia antes. Templos foram destruídos e todos que praticavam as antigas religiões, eliminados. Essa repressão não foi só física. Ela precisava de uma justificativa teológica, de uma base de pensamento. E foi assim que a figura da mulher, que antes era vista como fonte de vida, foi sendo transformada em um agente do mal na causa da perdição dos homens. O Malleus Maleficarum, o famoso martelo das bruxas, encomendado pelo Papa, foi a ferramenta ideológica para essa caça. A lógica era perversa, porque embora o manual se aplicasse, em tese, a ambos os sexos, a conclusão era bem clara. As mulheres eram as bruxas, as agentes do mal. E os homens? Os homens eram apenas as vítimas enfeitiçadas. A frase no texto é direta e brutal. Toda a maldade é pequena comparada à maldade de uma mulher. E isso não era só uma opinião. Era a base ideológica necessária para justificar a perseguição e a morte de milhares de mulheres. Ao aprofundar, a demonização continua. A obra descreve a mulher como um perigo dentro de casa, uma calamidade disfarçada. A ideia era reforçar a imagem de uma ameaça que não vem de fora, mas que é secreta, sedutora e que vive ao seu lado. Este aspecto revela o ponto crucial da argumentação teológica da época. A sexualidade feminina é identificada como a própria origem da feitiçaria. A luxúria, dita insaciável da mulher, seria o mecanismo pelo qual a alma do homem era destruída e seu corpo entregue à punição. Paralelamente, essa demonização não ficou presa só à teologia. Ela encontrou um eco muito poderoso no mundo secular, em textos filosóficos e literários sobre o amor, que acabaram perpetuando exatamente a mesma visão misógina. A obra de Andreas Capellanos, lá do século XII, é um exemplo perfeito dessa contradição. Nos 2 primeiros livros, ele ensina as regras do amor cortês. Mas, no 3º livro, acontece uma virada radical. Ele passa a atacar as mulheres e aconselhar os homens a rejeitarem o amor, usando os mais diversos argumentos misóginos para isso. Fica bem claro que Capellanos não está falando de sexo, mas de paixão obsessiva. Para ele, é uma escravidão que destrói o homem, fazendo ele abandonar seus deveres, viver com medo e até cometer crimes, como a idolatria, ao colocar a mulher no lugar de Deus. Considerando ainda que essa ideia não ficou na Idade Média, ao saltarmos para a Era Moderna, encontramos o filósofo Ortega Gasset ecoando exatamente os mesmos sentimentos. Em seus escritos, ele descreve a mente feminina como inferior, um obstáculo para o progresso da humanidade, que, claro, era personificado no homem. Então, depois de percorrer a história, a teologia, a literatura, todas as peças começam a se encaixar. E isso nos leva à hipótese psicológica central de Tenov para explicar por que essa misoginia é tão persistente. A análise de Tenov sugere que o verdadeiro medo não é da mulher, mas da própria experiência da paixão obsessiva. É um estado que a pessoa sente como incontrolável, uma força que parece vir de fora e que domina tudo, quase como um feitiço. Consequentemente, a misoginia funciona como um mecanismo de defesa psicológico. Ele externaliza a fonte de uma perturbação interna que é incompatível com o ideal masculino de força, de autonomia, de dominação, e atribui tudo isso às maquinações da mulher. Essa citação, recuperada por Vallancey, é muito reveladora. O paraíso incluiria prazer carnal sem amor. O que a teologia medieval temia não era o sexo em si. O ato carnal, se fosse motivado pela razão, sem emoção, era aceitável. O problema, o verdadeiro perigo, era o estado de encantamento da paixão. Assim, a paixão obsessiva se mostrava como uma ameaça ao ideal de controle e razão do patriarcado. A solução encontrada foi transferir a culpa por essa experiência interna, tão desestabilizadora, para a mulher. A feiticeira era, na verdade, uma projeção do medo masculino de perder o controle de si mesmo.
Sabe, existe uma ideia muito, muito antiga, quase um consenso cultural, de que homens e mulheres amam de maneiras fundamentalmente diferentes. Isso não é uma coisa nova de forma alguma. Na verdade, é uma noção que está bem enraizada no pensamento ocidental e que, até hoje, molda a forma como a gente entende o que é a paixão. É justamente essa ideia que a gente vai analisar aqui. E essa frase do Byron, ela resume perfeitamente um dos pilares dessa visão histórica. A de que, para a mulher, o amor é o centro de tudo. É a sua existência inteira. Já para o homem, seria só uma parte da vida. E veja bem, isso não é um pensamento isolado, mas sim uma base que sustentou séculos e séculos de literatura e filosofia. Nietzsche, então, vai ainda mais longe. Ele não trata isso só como uma diferença, mas como algo que define a própria essência do que é ser homem ou mulher. Para ele, essa entrega total, esse abandono no amor, é o que define a mulher. E, por outro lado, a ausência desse impulso é o que define o homem. A capacidade de se conter, de não se entregar, vira, nesse raciocínio, uma prova de masculinidade. E essa noção vem de muito, muito longe. Lá na Grécia Antiga, como aponta Valence, a paixão vista como algo intenso, avassalador, era considerada quase uma doença de mulher. É exatamente essa tese, essa visão tradicional, que a psicóloga Dorothy Tenove decide investigar a fundo. A questão dela é, será que essa paixão obsessiva é, de fato, um fenômeno exclusivamente feminino? E nesse ponto, a análise de Simone de Beauvoir se torna fundamental. Em O Segundo Sexo, ela descreve com uma precisão impressionante aquilo que hoje a gente chama de comportamento limerente, ou seja, essa paixão obsessiva e involuntária. Só que a interpretação dela ainda está muito presa à cultura da sua época, o que a leva a pintar a mulher apaixonada como uma figura quase patológica. A descrição que a Beauvoir faz é visceral. Ela detalha uma angústia que não cessa, um medo torturante de abandono que faz com que a própria presença da pessoa amada se transforme numa fonte de ansiedade. Um simples momento de distração, dele lendo um livro na frente dela, já é interpretado como uma traição, um abandono. Isso revela um estado de dependência emocional que é absoluto. É exatamente por isso que Beauvoir chega a essa conclusão tão forte, a de que toda mulher apaixonada é de alguma forma paranoica. Essa busca desesperada por qualquer sinal de reciprocidade, a necessidade de extrair respostas, de analisar cada silêncio, tudo isso são tentativas de construir uma sensação de segurança que, na verdade, é muito frágil. E isso acaba reforçando a imagem de que essa paixão é algo irracional, quase doentio. A partir desse panorama da tese cultural, a investigação de Tenove promove uma virada crucial. Ela desloca o foco. Em vez de se basear em descrições literárias e filosóficas, ela passa a buscar evidências empíricas, questionando se essa paixão, na sua essência, é mesmo uma prerrogativa das mulheres. Pois bem, os dados que a Tenove coletou oferecem a primeira grande contestação a essa visão. Quando se analisa o medo da rejeição, que é um elemento central da paixão obsessiva, a gente percebe algo interessante. Sim, metade das mulheres relata sentir esse medo terrível. Mas, e aqui está o ponto, uma parcela muito significativa de homens, 35%, também admite sentir o mesmo. Esse número está longe de ser irrelevante e desafia diretamente aquela ideia de exclusividade feminina. E talvez o dado mais revelador seja este aqui. 14% dos homens admitiram já terem se sentido destruídos pelo amor. Pensa bem, numa cultura que prega que o homem não pode ser vulnerável, admitir algo assim vai contra tudo o que se espera dele. Isso sugere que a experiência interna, o sentimento, é muito mais comum do que aquilo que é verbalizado. Nessa mesma linha, a análise se aprofunda no argumento central de Tenove. A diferença que a gente observa não está no sentimento em si, na experiência interna, mas sim na forma como esse sentimento é expresso. E essa expressão é profundamente mediada, moldada pelo nosso condicionamento social, pelos papéis de gênero. O que acontece é que a cultura nos entrega roteiros comportamentais muito distintos. Ao homem é atribuído o papel de iniciar, de agir e também de conter as emoções. À mulher, por outro lado, cabe o papel de receber, de expressar as emoções e, um ponto crucial, de esperar. Essas normas ditam não só o que as pessoas fazem, mas o que é esperado e permitido que elas façam. E uma consequência direta e mensurável desses papéis aparece no comportamento de espera. A estatística de que 55% das mulheres relataram ter ficado esperando por um telefonema, isso ilustra de forma muito concreta como o papel de receptora passiva se materializa no cenário romântico. Agora, em nítido contraste, apenas 21% dos homens relataram o mesmo comportamento.
Essa diferença enorme não significa que eles sentem menos, mas reflete diretamente a expectativa cultural de que o homem é quem deve tomar a iniciativa, o que, por consequência, elimina a necessidade dessa espera passiva. Ao examinar isso mais de perto, fica bem claro que o comportamento que a gente vê, o comportamento observável, é um produto da pressão cultural. E ele não é, necessariamente, um reflexo fiel de diferenças emocionais inatas. A grande contradição está aí, entre o que se sente e o que se demonstra. Esse aspecto revela um viés de relato muito significativo. A diferença estatística entre os sexos pode ser, em grande parte, explicada pelo fato de que os homens são socialmente condicionados a não admitir sentimentos de dependência emocional ou fraqueza. A norma da autossuficiência masculina acaba mascarando a experiência interna real. E em consonância com esse raciocínio, os dados sobre experiências que não são expressas mostram uma similaridade impressionante. Cerca de 40%, tanto de homens quanto de mulheres, admitiram já ter tido uma paixão profunda e secreta por alguém que nem sequer sabia dos seus sentimentos. Essa proporção quase idêntica sugere que existe um fenômeno interno compartilhado que opera por baixo dos panos, independentemente dos papéis de gênero. Para cristalizar essa distinção, então, a gente precisa definir o primeiro termo, a experiência limerente. O que é isso? É o estado psicológico interno, o núcleo involuntário da paixão obsessiva. É algo universal, caracterizado por pensamentos que invadem a mente e um medo profundo da rejeição, afetando ambos os sexos de forma muito similar em sua essência. E, de forma complementar, definimos a expressão cultural do amor. Este, por sua vez, é o conjunto de comportamentos que a gente consegue ver, a linguagem e os papéis que são socialmente codificados e permitidos para cada gênero. Essa camada de fora, moldada pela cultura, que acaba criando a ilusão de que existe uma diferença fundamental na experiência interna. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bastante fundamental, não é? Se a forma como a gente expressa os nossos sentimentos mais profundos é ditada pela cultura, o que é realmente nosso? O que resta do nosso eu autêntico? A análise de Tainov nos força a encarar essa dança complexa entre quem a gente é por dentro e quem a sociedade espera que a gente seja por fora.